bem-vindas e bem-vindos novamente ao Literapuc. Eu sou Laís Sauebron, doutoranda pelo programa, e hoje nós temos novamente a professora Maria Rosa Duarte de Oliveira e o Gabriel Nunes de Azevedo. Sejam muito bem-vindos novamente aqui. Mais uma, já dá para pedir uma música no Fantástico, hein? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Laís. Ai, que maravilha! Hoje temos um tema muito especial. Vamos falar aqui do hiperlivro. Alguns de vocês que provavelmente são alunos do programa já devem conhecer esse projeto, mas eu trouxe aqui a Maria Rosa e o Gabriel para falarem um pouco mais sobre eles, né? E a gente vai ter um videocast mais interativo. Não vamos só ficar nós três aqui conversando, vamos também mostrar como é o site para deixar vocês com esse gostinho de quero mais, quero ir lá explorar um pouco também, porque é um trabalho incrível que foi feito. Bom, Maria Rosa, eu vou começar com, acho que é a pergunta base, né? Como que surgiu a ideia do hiperlivro? Bom, a ideia surgiu, na verdade, tem um processo longo, né? Surgiu com a minha dissertação de mestrado, que é de 75. Não o hiperlivro ainda, mas a ideia de memória, né? A ideia de memória na escrita, a escrita como memória, porque os capítulos é como se um capítulo conversasse com o outro e aí acessa a memória por associação. E aí eu fiz vários outros estudos, até perceber que essa estrutura de memória tinha um design de hipertexto, mas ainda no âmbito do livro. Por que hipertexto? Porque você tinha capítulo que remetia ao outro, citações, alusões que levam para outros locais, como se fosse uma enciclopédia aberta, né? E roída, porque tudo que vem de alusão ou citação vem deformado, ou seja, vem transformado, né? Pelo defunto autor e pelo verme que deglute tudo. Então, essa ideia de mastigação, que depois vai ser trazida pelo Oswald, de antropofagia, Machado é um pioneiro, posso dizer aí, porque ele já coloca esse ato de mastigação. Mastigar é similar a ler. Quem lê, mastiga, como verme. Então, há uma semelhança entre o verme e o leitor. Esse leitor que devora um livro, né? E que o insere no seu metabolismo. Bom, mas aí eu percebi o hipertexto dentro do livro. E isso já era 2008, aí lancei livros, fiz artigos, fui a congressos, mas eu já percebi isso, eu estava até relendo agora, mas em 2008 eu já falei isso, que o livro precisava de uma outra mídia. Se houvesse uma outra mídia que potencializasse essa remetência de um capítulo ao outro, que fosse isso mais simples, porque um livro, na edição em fólio, dificulta isso. O leitor tem que ficar voltando, indo para frente. Mas, se fosse uma outra mídia, isso seria facilitado. E aí, surgiu em 2021, um edital que era para grupos de pesquisa, e eu já vi que para fazer isso eu precisava de uma equipe, mas uma equipe multidisciplinar, não só pessoas da literatura. Precisava gente que trabalhasse com interfaces, com a mídia digital. E aí, então, nesse ano, eu encontro o pessoal que trabalha na PUC, em outros departamentos, em outros programas, principalmente programa de tecnologias e interfaces digitais, design digital, né? E aí, então, nós constituímos essa equipe com pesquisadores do programa, especialmente do meu grupo de pesquisa, que é o grupo do narrador e as fronteiras do relato, e professores que vieram da área ou de multimeios ou de tecnologias
da inteligência e design digital, né? E aí técnicos que também precisaram ser contratados para programação. Então aí começou agora essa transformação, é uma tradução mais intermídias, né? Do livro que já apontava para essa estrutura e agora esse hipertexto digital que gerou esse produto. Eu vou então falar, já que você já contou porque o Memórias Póstumas de Brás Cubas foi o escolhido, né? Eu gostaria de saber um pouco sobre como que foi esse processo de criação do site, né? Como que foi, quanto tempo que durou, como que vocês escolheram alguns trechos para irem para vídeo, outros para áudios, como que vocês escolheram as imagens que tem em alguns trechos. Você poderia falar um pouquinho mais? Eu vou falar, certo, Gabriel, completa, né, Gabriel? Mas eu estava pensando agora que o processo que nós usamos é um processo associativo. Então, não é assim, porque aquele trecho... Primeiro, começar do começo. Nós tivemos que decupar o livro. Decupar o livro, isso exigiu muito, buscando isso que eu falei, os caminhos da memória. Então, se um capítulo chamava outro, onde chamava? Por que chamava? E aí, a partir daí, a gente pensou, bom, mas nós temos que ter alguns núcleos. Como que vai ser? Pensamos primeiro no núcleo do capítulo 7, que é o delírio, porque tem um motivo. Porque nos meus estudos, o delírio é o capítulo que mais tem diálogo dentro do livro. Metade do livro retorna para o delírio, não para produzir, mas para criar ecos, ressonância. A primeira ideia era essa, que a gente tivesse um centro no delírio, que esse centro se distribuiria pelo livro, recolheria os fragmentos e se dispersaria. No decorrer, a gente viu que não é só delírio, que você tem outros centros, né? E aí chegamos a essas temáticas, né? Essas duplas, escrita e escuta. Como que escrita e escuta se distribui no livro? Razão e imaginação são temas, né? E o defunto autor e o leitor, né? E a parte de citação, e a parte de alusão. Então, isso começaram a surgir esses núcleos. Mas nós já tínhamos começado a fazer essa decupagem do livro mesmo, associativa. Então, esse capítulo volta para onde? Volta para cá, mas qual é o elemento que faz a ligação? É a tal imagem. E aonde mais ela aparece? É um caminho tortuoso, né? Meio, bastante rizomático mesmo, né? Mas tem um princípio. É um princípio associativo, não é causal. Né? E as imagens que nós colocamos, vídeos, eles nunca respondem a uma linearidade, sabe? O capítulo fala de uma mulher e você vê uma imagem de uma mulher. Não, às vezes você tem um trecho do Memórias Póstumas, um fragmento, que fala, por exemplo, da questão da loucura, desse desvario, e a imagem é um cachimbo, é aquela tela do Magritte. Ora, você olha e fala, mas o que tem a ver? Mas é porque o princípio da associação, né? Quando ele pergunta, isso é um cachimbo? Então, a alucinação cria essas... Você não sabe mais em que plano você está. Então, é uma ligação associativa, não causal. E isso causa, depois eu posso falar, acho que o Gabriel também, e isso cria dificuldade. Nesse sentido, o hiperlivro trabalha contra as mídias. Mas é atenção mesmo, porque nas redes você automatiza muito, é alguma coisa muito rápida, muito automatizada. Mas acontece que esse caminho associativo faz o caminho inverso, você tem que gastar tempo, você tem que perceber o que tem a ver isto com isto. Então, isso torna mais complexa a leitura, mas também mais
de descoberta, né? Mais inventiva. Né? E eu acho que isso também conduziu. Não é qualquer forma que vai poder dialogar com o livro. É preciso perceber esse núcleo estrutural, né? E esse diálogo tem que ser um diálogo com as raízes do livro, a profundidade da estrutura, né? E não trabalhar aquilo que é a superfície, né? Eu acho que eu posso falar um pouco sobre como que foi a execução do projeto, né? Ele se deu a partir de 3 etapas bases. A primeira etapa foi a de uma leitura exploratória do romance, né? Todo mundo revisitou Memórias Póstumas, e nós nos dividimos em duplas, né, para localizar justamente esses trechos, né, que se relacionassem e que se conectassem entre si. E tudo isso foi feito tendo em mente os 4 núcleos temáticos que a Rosa acabou de mencionar, né, que são formados, né, por binômios que são muito recorrentes dentro da narração do Memórias Póstumas, né, e que acabaram se tornando as nuvens de palavras do site. São eles, né, escrita e escuta, né, o vida e morte, razão e imaginação, e o defunto autor e leitor, né. Eu trabalhei com mais proximidade com o defunto autor leitor, né. Durante a primeira etapa da pesquisa, eu e a minha dupla procuramos localizar trechos que mostrassem, né, a relação entre narrador e interlocutor, porque o diálogo com o leitor ele é algo muito presente, né, do início ao fim, né, do romance. Né. Então foi uma tarefa bastante trabalhosa separar todos os trechos que mais se adequavam com a proposta do site, né. Já a segunda etapa, ela foi baseada na montagem, foi uma etapa mais burocrática, assim, a gente fez a montagem de planilhas a partir dos trechos levantados e catalogamos os trechos dentro dessas planilhas, né. E, bom, essas planilhas elas nos ajudaram a construir uma visão mais panorâmica, né, das conexões possíveis que poderiam ser feitas a partir dessa leitura exploratória. Então, nesse momento, nós começamos a fazer essa leitura associativa, que a Rosa comentou também, desses fragmentos levantados, né, de modo que as conexões elas não fossem feitas apenas do ponto de vista interno do livro. A gente começou a fazer também pontos de contato com elementos externos, né, trazendo para o site outras linguagens, né, como imagens, vídeos, né, trilha sonora também, que é bastante presente. Uhum. E isso se adequa muito, né, com o conceito do hiperlivro, né, que é trabalhado pelo Pierre Levy, que diz respeito a essa galáxia de mídias, né, que vão convergindo num ponto, mas ao mesmo tempo também elas não estão só convergindo, elas estão expandindo dessa forma rizomática, que é a proposta do hiperlivro, né. E isso, essas outras mídias, a gente não queria que fosse algo literal, né, não queria que traduzisse de uma forma literal o trecho que ela está abordando, né. Então, nós procuramos sempre trazer algo que o leitor fizesse o usuário do site, né, o leitor fizesse uma leitura tanto da imagem quanto do texto, né, e juntando os dois, fosse uma leitura ternária, né, juntando o texto na imagem e leitor, assim, com o repertório dele, né. E aí, depois dessas 2 etapas, chegou o momento da implementação do site, né, foi quando nós transportamos os trechos organizados nessas planilhas para a plataforma, que é o WordPress, em que o site está hospedado. E dentro dela nós fomos estabelecendo, criando os links pensados anteriormente. E dentro desse processo também foram surgindo novos links, né? A gente foi percebendo isso. Isso é o legal, né? É um processo sempre em andamento, né? Todas as etapas sempre voltavam para o livro, né? Para essas conexões que a gente estava tentando buscar desde lá do começo, né? E essa etapa, a terceira etapa, né, ela foi marcada por um trabalho mais técnico da nossa parte, né, que foi o upload das imagens, dos vídeos, das trilhas sonoras e a linkagem entre os trechos. Foi mais para aprender também o funcionamento dessa ferramenta. E, bem, feito isso, a gente encontrou outro desafio, que é uma etapa na qual a gente se encontra até agora, um ano e pouco após a implementação do site, né, que é a etapa de manutenção. A manutenção ela diz respeito justamente à divulgação do site, né? Seja por meio de eventos, né, de oficinas, de experimentos, né, como foram feitos com estudantes do ensino médio também, ou então com parcerias com outras universidades. A Rosa depois pode falar um pouco mais sobre isso, né? A gente teve alguns encontros, um encontro com o NUPIL, que é um grupo de pesquisa de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina, que trabalha, né, a interface entre literatura e tecnologia. A Rosa esteve em Coimbra também, apresentou o Hiperlivro no congresso. E também a divulgação tem sido feita pelo Instagram, que tem se mostrado uma ferramenta muito, muito potente mesmo para poder alcançar outros públicos que não sejam
só o público desse nicho acadêmico no qual a gente está envolvido. Muito interessante, um trabalho também hercúleo, né? Porque só quem já montou um site sabe como são pequenos detalhes que você vai construindo, até a questão das nuvens ali, eu falei, nossa, que trabalhão que deve ter dado, né? Conecta aqui, conecta ali. É um trabalho incrível, mas eu imagino que deve ter durado muito tempo. Quanto tempo mais ou menos levou esse processo assim no total? Vocês têm uma ideia? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Nossa, é muito tempo mesmo, muito tempo. Parabéns, viu? E já que a gente está falando desses estudantes, né, como tem sido a recepção por parte dessa geração mais nova, que ela já nasce, eles já nascem inseridos, né, na tecnologia. Eu vejo por filhos de primas, de amigas, que criança com 1 ano, 2, já sabe mexer, com uma intuição enorme com o celular, com o tablet. Como tem sido a reação deles com o hiperlivro? Então, é isso que eu estava até comecei a colocar, né? Nós pensávamos que seria assim muito fácil para eles, mas não foi. E aí, por que não foi? Ficamos pensando por que eles tiveram. Eu estou dizendo isso porque foi feito um experimento em uma escola de um nível muito bom, né? E o que muitos aceitaram bem, mas muitos tiveram problemas porque eles queriam uma narrativa linear. Eles queriam uma voz narrativa que conduzisse. Olha, que loucura, né? Aí a gente pensou, nossa, as redes fazem isso. Então, não basta você dominar aparelhos, você tem que agora pensar sobre. E essa é a questão, por isso que eu falei que o site do Hiperlivro, ele trabalha na direção contrária a esse automatismo, sabe? Ele exige um tempo para o leitor, pelo menos, perceber. Bom, isso aqui se liga a isso, por que será? Essa pergunta precisa ser feita, porque não é óbvio, não é óbvio. E aí, como que vai se criando narrativas, né? Também é muito interessante de ver, né? Como que você acaba achando cientismo, por exemplo, entra lá, Virgília, você não sabe o que é, porque não há necessidade de conhecer a obra, nem tem isso, né? Porque você não vai esperar que um público jovem conheça Memórias Póstumas, né? Então, o site não depende do conhecimento prévio do livro. Então, se você entra e se depara com Virgília, você não sabe quem é. Quem é Virgília? Mas não tem problema, porque você começa a associar. Ah, deve ser uma mulher, deve ser um amor desse cara, ou sei lá, mas é um amante, mas você já vai vendo. Pelos índices do texto, você vai juntando as possibilidades, né? E eu mesma fiz uma conexão, e aí a Virgília, o próximo trecho era espetáculo. O livro, quem estava no cume da montanha era o Brás Cubas, que ele olha e vê o tempo passando, né? Mas como eu vinha com a conexão Virgília, quando eu entrei lá, era a Virgília que estava no topo, sem problema para mim. Olha, mas pensei, olha que interessante, né? Porque aí era ela que entrava, ela que viu o tempo passando e não o defunto autor, porque essa conexão que eu fiz me levou a essa possibilidade de narrativa, né? Então, eu acho que isso, que é muito desafiador, por um lado, é interessante, mas, por outro, questiona o próprio movimento automatizado das redes, né? Que não te dá tempo para reflexão, né? Que seja mínimo tempo, não é tudo muito rápido, né? Eu acho que isso aconteceu. E aí, isso que o Gabriel falou, então, como que nós começamos a trabalhar em termos de séries que a gente fez, o programa Lives que nós fizemos, a primeira, que foi quando nós lançamos o Hiperlivro, e é uma experiência
uma experiência única, Hiperlivro e Memórias Póstumas. Essa foi a live de inauguração, de lançamento do Hiperlivro. Foi muito interessante, sabe? Trouxemos duas convidadas, uma que vem da USP, da parte de tecnologia, e outra que é uma especialista em Machado, né? E o que eu percebi depois é que a especialista teve dificuldade, entendeu? Porque eu acho que é difícil você estar desacralizando um mito, né? Você está democratizando um acesso. Não é mais para alguns iniciados que leram a obra, mas é para aqueles que não leram e entram como se estivessem no jogo, né? E já a que veio da área tecnológica, mas da arte, é arte e tecnologia, ela é uma artista. Não, ela mostrou uma coisa que a gente até depois aproveitou. Ela mostrou que num trecho do Memórias Póstumas falava em janelas, que a gente, quando está com um problema, a gente abre uma janela para ventilar, e então aí ela ligou a janela com o Windows, com as janelas que o próprio hiperlivro tem, o hiperlivro digital, as telas que abrem novas telas. Então, olha que percepção de leitura interessante, né? Então, isso foi muito enriquecedor, né, para nós. E daí, isso que o Gabriel falou, nós começamos a ver, fomos a Santa Catarina para ver esse diálogo possível. Vimos também que tem um site na Universidade de Coimbra, que é sobre o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. E aí conseguimos contato com um daqueles que participou da organização. Ele veio, ele falou com a gente, também fizemos uma discussão com ele, mas nenhuma desses contatos levaram muito longe, entende? Eles acontecem naquele momento, mas eles não têm continuidade. Então, agora nós estamos nesse ponto. É preciso que nós encontremos uma forma de continuidade, seja para novos clássicos, porque essa experiência trouxe uma coisa muito importante para nós, que essa é uma forma de você trazer um clássico para o contemporâneo, para o acesso de uma maioria, e não chegaria àquele livro assim, por espontaneamente, né? É uma forma, né? E esse trabalho mostrou isso. E isso mostra que é um clássico, né? Como fala o Calvino, o clássico não é aquele que fica na prateleira, né? Mas é aquele que ainda tem o que dizer, ainda tem o que dizer, não pura o tempo, né? Ultrapassa o seu tempo, se desloca para outros tempos. E isso alguns livros propiciam. Memórias propiciou isso, porque o próprio Machado fez isso. No seu tempo, ele já foi ao jornal, ele trabalhou a crônica, então ele já trabalhou as mídias. Ele já, no próprio Memórias, né? É um livro que abre, que pede outros leitores, que são leitores midiáticos, não seres humanos, mas máquinas, né? Outras mídias. Mídias são leitores de mídias, né? Então, eu acho que isso é que é interessante. Por isso que um clássico sempre tem o que dizer, né? Ele mobiliza outros elementos que ainda não estão visíveis, mas já estão em potência, né? A Rosa comentou, né, sobre o livro do Desassossego, né? A gente teve uma conversa com o Jerônimo Pizarro, e é interessante ver como existem muitas possibilidades, né, para outras formas de hiperlivro, né? O livro do Desassossego, né, como ele foi transformado, né, pela Universidade de Coimbra, é muito distinto, né, de como a gente transformou o Memórias Póstumas. Esse daí tem um projeto mais voltado para uma crítica genética, né? Ele traz os arquivos mesmo, de fato, do Pessoa, que ele coloca lá, os arquivos são reunidos e cada um monta a sua edição, né? Porque o livro Desassossego, ele é bem rizomático. O Memórias mas esse é um modelo mais extremo, radical, né? Porque ele não teve uma ordem mesmo, e a ordem foi feita posteriormente, né? Quando ele foi editado.
E é interessante ver essas outras possibilidades que vão surgindo, né? De outros hiperlivros. A Rosa mencionou, eu acho que seria muito interessante ver um dia um Grande Sertão Veredas, né, transformado. Eu acho que esse livro tem um potencial muito grande, né, Com para certeza. virar, né, para ser transcriado num hiperlivro digital. Nossa, seria maravilhoso, mas eu imagino que também seria uma odisseia adaptar. Eu gostaria muito de poder ver, mas eu imagino se vocês tiveram um trabalhão desses de 1 ano e meio com Memórias Póstumas, Grande Sertão Veredas, então. Seria. E lá você nem tem como se localizar, não tem capítulo, né? E, então é um rio que corre, né? Todas as direções. Mas eu fico pensando, né, que as obras dos escritores elas criam um sistema que é de intertexto entre si. Uma obra dialoga com a outra, que dialoga com a outra, que dialoga com a cultura. Parece que isso é meio comum, né? Agora, o que precisa são projetos que tragam isso para a visibilidade, né? Porque está embutido na estrutura. Então, quando você entra no Machado, Memórias, as Memórias têm um diálogo com o Dom Casmurro. Imagina, a Casa de Mata-Cavalos, onde que está? Está em Dom Casmurro. Mas aonde que está também? Está em Memórias Póstumas. E Casborba, onde que ele está? Ele está em Memórias, mas aí ele entra no outro livro, né? Você vai criando uma rede, assim. Então, eu fico imaginando, isso seria demais, né? Todo mundo na rede. Imagina entrar tudo que ele fez em crônica, jornais de época, o diálogo com hoje, né? Como você hoje estava falando para os alunos, tem o diálogo dos burros. E os burros, eles ensinam os homens, né, o que é o poder, sabe? Então, você imagina isso, parece que estão falando agora com a gente. Então, eu acho que com Guimarães seria Clarice, acho que esses autores, Claríssimo. imagina, essa é uma ressonância, uma grande ressonância. Aproveitando esse gancho para fazer a última pergunta, né? Vocês acreditam que no futuro terão mais hiperlivros, né? Já que também essa questão da interação com o leitor, espectador, é uma tendência tecnológica que a gente pode até ver em outras mídias, né? Hoje em dia você pode ver um filme ou uma série e escolher na hora o que vai acontecer com os personagens. Então, o hiperlivro me lembra um pouco disso também. Vocês acreditam que no futuro vamos ter mais? Eu acredito que se houver incentivo, sim. Esse é um trabalho que, como a gente está falando, ele levou, se for parar para ver, né, a parte prática levou 1 ano e meio, né, mas olha, veio desde a dissertação do mestrado da Maria Rosa, então é algo que vem de muito tempo, né, que é bastante dificultoso, né, de ser executado, né. E, bom, além disso, o site ele precisa da manutenção, e para que a manutenção seja feita, é preciso uma equipe que esteja comprometida também, né? Uma equipe que também tenha um conhecimento de outras áreas, né? Porque o site por si só, ele não sobrevive. Você tem que ter outros meios de divulgar o site, né? Que é o que a gente vem fazendo com o Instagram, né? Com encontros também, né? Como a gente está fazendo agora, né? Falando sobre ele. Porque eu acho que existe um certo estranhamento, né? Quando a gente fala sobre hiperlivro, acho que agora a gente entendeu mais ou menos a técnica, né? A fórmula que a gente tem que usar, né? Porque é algo, às vezes, que para a gente, né, que está envolvido no projeto, é muito simples, né? Mas quando a gente fala, né? Mas o que é um hiperlivro, né? Da onde que vem, né? O que isso significa, né? É o livro transformado num site? Não, é uma leitura diferente do livro impresso, né? É a mesma base, mas são caminhos diferentes, né? De se percorrer essa base, né? E eu acho que, assim, também outro fator muito importante é a questão do financiamento. Eu acho que é importante ter uma instituição, um patrocinador que esteja disposto a bancar isso, né? Porque o domínio do site não é barato. E o domínio ele tem um prazo também, tem uma vida curta, né? Normalmente são 3, 5 anos, né, que a gente consegue pagar. E o do Hiperlivro mesmo, do Hiperlivro Machado, ele já está para vencer, né, no ano que vem. E aí é algo que a gente está correndo contra o tempo, né, em busca de editais. Isso a gente conversa muito, né, nas reuniões, que é algo difícil de encontrar um edital, porque ele fica num limiar entre literatura, né, entre tecnologia, entre produção artística, e é difícil encontrar alguém que esteja de fato também comprometido, né? A Rosa comentou, né, que normalmente os encontros eles
acabam ali mesmo, né? Tem uma troca interessante, mas nunca vai adiante, nunca vem uma proposta, né, de fazer uma parceria. Eu acho que é algo que tem que ter esses incentivos de fora, né? Tem que ter uma equipe, Com tem que ter um certeza. incentivo de uma maior, assim, financeiro. Exatamente. Ou até mesmo, porque eu também busquei na própria PUC, né? Afinal, ele foi produzido com verba do PIDEC, né? E nós estamos, assim, o site está em outro local, não está dentro da plataforma da PUC. Então, se vencer, ele morre, ele tem que sair, né? Ou a gente tem que pagar, nem é tanto, mas é contínuo isso. Então, o que eu queria é que isso pudesse entrar na plataforma da PUC, já com o produto dela, mas é difícil. Para isso, já conversei com a coordenação e ele me disse que você tem que mostrar que ele é muito usado. Mas isso é diferente de se você tem um site, sei lá, de um produto, né, que que vai vender, vai ter um consumo alto. É diferente, é um produto de arte. Ele não vai ter esse acesso impressionante, né? A não ser que ele tenha uma mediação boa no ensino. Aí sim. Sim. Aí, até eu vou fazer agora, ainda em outubro, acho que vai ser 22 e 23 de outubro, um curso com a Diana, onde nós vamos exatamente fazer essa questão, mediação. Como seria a mediação do hiperlivre em sala de aula? E em salas de leitura? Né? Então, são duas mesas, uma faz foco e a outra foco vai ser nos clássicos. Como que um clássico pode se aproximar, né, dos leitores que não sejam acadêmicos, por meio de uma plataforma assim, de uma mídia digital, né? Nós fizemos de uma forma, mas há outras, e mesmo porque a estratégia do hipertexto não é a única, tem outras que podem ser usadas, né? Então, são técnicas de imersão, não é? Sim. Que são necessárias, né? Então, a gente está com tudo isso, buscando o que nós queremos é que isso gere produtos a partir dele, né? E não fique estagnado, porque é um produto que tem o que dizer, né? Ele ainda tem muito o que dizer. O Gabriel, por exemplo, está fazendo umas divulgações, ou pelo Rios, ou pelo feed, né? São publicações que ele está descobrindo outras formas, outros links, imagens que não estavam no hiperlivro, e que ele trouxe, e que tem uma recepção enorme. Você vê, ele está continuamente em construção, né? E isso é muito positivo, né? Mas exige esse compromisso, né? O Esse próprio investimento. produto, né, ele é o processo, né? Ele não É, para de ser, é o não termina esse processo. processo. É verdade. A gente já vai caminhando para o final e tudo que eles mencionaram aqui de link, de live, a gente vai deixar ali na descrição do vídeo. Se você estiver vendo pelo Spotify, vai estar também. Se for pelo YouTube, na descrição do YouTube, tá? E o site, óbvio, do Hiperlivro vai estar lá. Por favor, depois de toda essa conversa maravilhosa, vamos acessar, né? Porque é uma experiência incrível. Fica o convite, é uma experiência muito única, né? E que a gente espera que se repita, né? Com outros livros e que tenha continuidade. Mesmo. E Maria Rosa, Gabriel, vocês querem deixar algum recado, falar alguma coisa para os nossos espectadores ouvintes? Eu só quero dizer que foi ótima essa conversa, a oportunidade, né, de a gente poder mostrar um produto ao qual a gente se dedicou tanto e ver esse interesse, né, do programa em fazer isso, e você, em especial, né, fazer esse tipo de gravação, esse tipo de programa, ele é muito útil para todos e eu só tenho a agradecer. Obrigada, Maria Rosa. Gabriel? Eu também, eu quero agradecer pelo convite, porque é muito bom isso, manter o hiperlivro vivo, né? Que é o que a gente quer, né? Que ele continue por mais muito tempo, né? E sigam a gente no Instagram, que é Machado Hiperlivro. Sim. O Gabriel, ele está, Ele é todo social media ali.
Você ouve podcast, né? Você ouve podcast, né, Gabriel? Já... Mas a gente também vai linkar o Instagram, é muito legal, pessoal, sigam. Então, eu vou aproveitar também agora, encerrando, pedir para vocês também seguirem o programa nas redes sociais, o nosso canal no YouTube, tá? E, mais uma vez, a gente vai se despedindo. Agradeço aos meus convidados e para os nossos espectadores, ouvintes, onde quer que você esteja vendo ou ouvindo. Um beijo grande e até a próxima. Muito obrigada.